Entenda o caso Lucas Paquetá. Bom, se você mora neste planeta e acompanha minimamente futebol, deve saber que o meio-campista da seleção brasileira está numa situação bastante delicada. O Lucas Paquetá está sendo investigado aí de ter feito apostas esportivas com relação a ele próprio sofrer cartões amarelos para que ele recebesse benefício financeiro com isso. E isso é uma parada bastante grave, principalmente se a gente for ver o contexto que ele está inserido, que é o futebol inglês, que normalmente tem punições bastante severas para esse tipo de ato. E no caso, o Lucas Paquetá é pior ainda, porque, mano, ele tá correndo o risco de ficar 10 anos banido do futebol. Então, porra, isso é muita coisa, isso é muito grave. Então, diante de tanto diz que me disse, opinião ao invés de informação, eu decidi estar pesquisando sobre. E para entender bem certinho de fato o que aconteceu, você pode saber meio que por cima, é verdade, mas o que aconteceu de fato e como que funciona, o que leva a esse tipo de caso ser investigado. Então, olha só, no dia 12 de março de 2023, o Lucas Paquetá ia jogar com o time dele, o West Ham, contra o Aston Villa. E o Villarreal, da Espanha, ia enfrentar o Betis. Aconteceu o seguinte, cara, que houve apostas muito altas de valores assim que normalmente não são colocados para jogo, em cartões amarelos do Lucas Paquetá no jogo dele e do Luiz Henrique, que hoje é jogador do Botafogo, mas na época atuava ainda pelo Betis da Espanha, para que ambos tomassem cartões amarelos nas suas respectivas partidas. E olha só, isso de fato aconteceu, então foi algo já bastante estranho. E uma outra coisa que foi bastante curiosa, digamos assim, é que essas operações foram feitas pela Betway. A Betway, para quem não sabe, é também uma casa, só que aqui no Brasil ela não tem tanta relevância, ela não tem tanta popularidade, digamos assim. E a Betway também é patrocinadora do time do Paquetá, então mais de 60 mil reais foram colocados para jogo. E o outro fator, né, nesse sentido, é que essas apostas foram feitas do Rio de Janeiro, mais precisamente Duque de Caxias, Baixada Fluminense. E a partir desse momento, né, diante de uma situação bastante incomum quanto essa, as investigações ali, pelo menos um olhar assim um pouco mais duvidoso, mais criterioso para cima do Lucas Paquetá, começou a surgir, né? Afinal de contas, realmente não era algo natural, não era algo normal de se acontecer. Então, uma varredura ali um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada, começou a ser feita em cima do jogador. E daí aconteceu que em outros 3 jogos, coisas similares, né, com características bastante parecidas aconteceram. Então, olha só, ele tomou cartão amarelo numa partida contra o Leeds, em outra contra o Leicester e por fim contra o Bournemouth. Então as autoridades já estão julgando, eu vou tentar colocar os lances aí e você tira suas próprias conclusões, mas porra, você pode ver que o Lucas Paquetá, o estilo de jogo dele, ele é um cara ali que bastante arrojado até na marcação, ele é um jogador de bastante intensidade para a função dele, por mais que ele seja um meia criativo, mas porra, ele deu umas entradas assim que sinceramente é complicado, né? E daí com todos esses dados em mãos, chegaram no próprio jogador. Então pediram o celular do Lucas Paquetá, falaram, querido, entrega aí para as investigações, tá rolando isso e aquilo. Ele, sem problema nenhum, entregou o celular dele, falou, tá aqui. Porque por mais que não tenha sido constatada nenhum pedido formal dele para alguém apostar, ou qualquer conversa assim nesse sentido, áudio no telefone dele, foi constatado que sim, tinha ligação dele com o pessoal que estava apostando lá no Rio de Janeiro. E quem é que faz e como que é feito esse tipo de investigação? Quem faz é a IBA, a International Betting Integrate Association. Então é uma associação criada justamente pelas casas para estar monitorando esse tipo de coisa, porque, porra, para sair do controle, meu irmão, é muito fácil de estar acontecendo, né? Imagina para o cara acabar se beneficiando ali de fatos que talvez não alterem necessariamente o resultado do jogo, como fazer um gol contra, como, sei lá, ser expulso. Às vezes os caras podem pensar, tipo, igual aconteceu aqui no Brasil, inclusive, recentemente, né? Você tá ligado? Porra, um amarelinho aqui não vai fazer mal pra ninguém, né? Ninguém vai morrer por causa disso. Sempre
pode rolar esse pensamento. Então é por isso que tem uma entidade, uma instituição que ela é justamente própria para isso, e ela é muito boa, porque pensa, os caras, eles investigam o IPI, porque pensa, os caras investigam o IP do computador, imagina, vai atrás ali, faz toda uma varredura mesmo, né? Então, quando existe esse tipo de movimentação que é muito suspeita, os caras vão no cadastro de quem tá postando, eles veem documento, comprovante de residência, mano, vai atrás e consegue identificar, né? Então, esses são movimentos suspeitos, quando normalmente de um lugar bastante periférico, bastante incomum, muito dinheiro é apostado num determinado fato onde assim não há uma ação corriqueira, né? Porque se acontece ali todo dia, a gente vê que pode ser um profissional, que pode estar operando ali, mas nesse caso realmente é algo bastante incomum, né? Então eu espero que você tenha conseguido entender o que de fato aconteceu e como que está sendo investigado este caso também. Bom, com relação ao processo, ele já tem mais de 2.000 páginas e a defesa do Paquetá pediu adiamento do julgamento para que pudesse ter mais tempo para organizar essa defesa dele. Outra coisa que é certa é que o Paquetá tá lá com a seleção se preparando para a Copa América aí de 2024. E então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, não gostou, dá o dislike. E claro, se inscreva neste canal que, porra, eu tô fazendo muito conteúdo, mano. Então acho que eu mereço a tua inscrição, beleza? Então muito obrigado, até a próxima e falou!